Em momentos de dor e em meio a lágrimas, há um Deus que é fiel a mim. E se em meu coração já não há mais canção, ainda assim é fiel a mim. Sua promessa jamais vai falhar. E o que é impossível, meu Deus faz por mim. Ele é fiel a mim. Seu olhar tão carinhoso eu senti, e apesar dos meus erros e de a fé vacilar, Deus sempre é fiel a mim. Quando eu me afastei e não queria mais orar, seu amor foi fiel a mim. Busquei no mundo prazer, tentei sem Cristo viver, mesmo assim foi fiel a mim. Toda vez que eu clamo a Jesus, sempre amável e sorrindo, me espera outra vez. Ele é fiel a mim. Seu olhar tão carinhoso eu senti, e apesar dos meus erros e da fé vacilar, Deus sempre é fiel apesar dos meus erros e da fé vacilar, Deus sempre é fiel apesar dos meus erros e da fé vacilar, Deus sempre é fiel a mim. Deus é fiel, Ele é fiel.
a mim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Um dos textos que eu mais utilizei aqui na igreja nos últimos sermões, nos últimos meses. Hebreus capítulo 11 vem falar de um assunto que é um assunto ouvido e familiar a todos nós aqui, sem nenhuma exceção. Em algum momento na nossa trajetória e caminhada com Jesus, a gente se depara com o que nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 traz uma galeria de personagens que aparecem na Bíblia, chamados de os heróis da fé. Homens e mulheres que demonstraram a sua confiança na fidelidade que você acabou de ouvir em forma de canção, na fidelidade do Senhor. Mas nós não vamos falar de nenhum desses heróis. Eu quero, na verdade, no capítulo 11, no verso 1, ler para você o que a Bíblia chama de fé, que pode ser tranquilamente diferente daquilo que eu e você temos como compreensão do que é a fé. Então, Hebreus capítulo 11, o verso 1 nos diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, isto, de acordo com a Bíblia, é fé. O único verso da Bíblia que dá uma definição clara do que é essa palavra, utilizada tão comumente dentro e fora de todas as religiões. Fé é uma palavra que eu e você precisamos para praticamente tudo. Ela está intimamente ligada a uma outra palavra, que é a palavra confiança. Na verdade, fé, ela não é em nenhum momento um sentimento. Não é. Não é uma convicção cega em alguma coisa. Não é uma emoção. Sentimento varia conforme as circunstâncias. A emoção oscila conforme os sentimentos. E a fé cega, ou a crença cega, ela, como o termo já utiliza, ela é uma crença que não tem base em fundamento algum. O texto, mais uma vez vamos ler, diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu tenho certeza do que eu estou esperando, é porque a pessoa que me fez a promessa pela qual eu estou esperando, eu sei que ela irá cumprir essa promessa. Então veja, eu não posso esperar por nada que não me foi prometido. Uma vez que eu estou esperando, é porque há uma promessa. Agora o texto está dizendo que não é simplesmente a espera da promessa. O texto está afirmando que a espera, ela está unida à convicção de que a promessa irá se realizar. Agora é muito simples da gente entender esse contexto bíblico para esta palavrinha de duas letras, fé. Se eu estou esperando e eu estou convicto de que a promessa que eu estou esperando vai se realizar, é muito simples a definição. É porque eu sei que quem fez a promessa é fiel. Irá cumprir. Você está entendendo? Como é que eu sei que alguém que me faz alguma promessa é fiel para cumpri-la? Como eu sei? Eu preciso conhecer, me relacionar, conviver com essa pessoa. Então, quando você olhar para mim e dizer assim: Robertson, eu tenho muita fé em você, você pode estar falando isso da boca para fora, ou você pode estar falando isso com base em um fundamento. Qual o fundamento? O relacionamento, o conhecimento que você tem a respeito de mim. Você está conseguindo compreender? Então, quando nós falamos que nós temos fé em Deus, você pode estar falando isso da boca para fora. Ou você pode estar falando que tem fé em Deus com base na relação que você tem com Ele, no conhecimento que você tem com Ele. E ao longo da sua vida, da minha e da sua, quando nós nos relacionamos com Deus, nós experimentamos a ação dEle na nossa vida. Ao Deus agir na minha vida e na sua vida, Ele demonstra que é fiel nas grandes coisas e nas pequenas. E ao demonstrar sua fidelidade, quando Ele fala, a gente fala assim: vai acontecer. Você está conseguindo compreender?
Eu queria que você fosse comigo para Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Que tremendo é o texto que eu vou ler com você agora no verso 11. Isaías, capítulo 55. E aqui vai ficar muito claro para mim e para você que a fé bíblica, ela é uma decisão diária de eu e você confiarmos em Deus, baseada num relacionamento. Um relacionamento não superficial, mas um relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Quanto mais superficial for minha relação com Deus, mais frágil, delicada é a minha fé. Em outras palavras, quanto mais superficialidade houver na minha relação com as coisas de Deus, mais dúvidas eu terei com relação às ações de Deus na minha vida, diante das adversidades que possam surgir. Mas quanto mais íntima for a minha relação com o Senhor, o meu convívio com Ele, quanto mais aprofundado for, aí nós entramos num nível de confiança que a Bíblia chama de inabalável. Você consegue compreender isso? Uma confiança inabalável consegue entender com toda clareza o que eu vou ler com você agora no verso 11. Vamos ler? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei que fizesse. A palavra de Deus, uma vez dita a mim e a você, ela irá se cumprir. Uma vez que Deus revelar a sua palavra, a sua vontade para a minha vida e para a sua vida, Ele está dizendo aqui em Isaías 55, confia nisso que está escrito. Ele está dizendo, eu farei acontecer conforme me apraz aquilo que eu disse que iria acontecer, aquilo que eu designei que a palavra fizesse. É isso que o texto bíblico está falando. Agora, muitos de nós duvidamos quando Deus fala alguma coisa. Por que duvidamos? Porque está faltando? Não. Relacionamento. Fé existe, Simara. Só que ela é tão rasa, tão superficial, que ela não dá lugar à confiança. Ela dá lugar à dúvida. Será mesmo? Vocês estão conseguindo compreender? Então, grave isso no teu coração, na tua mente nesse momento. Presta bem atenção. Fé não é sentimento. Fé não é uma emoção. Fé não é crença cega. Fé é uma decisão diária de confiar em Deus, de se relacionar intimamente com Jesus. Isso é fé. Ninguém pode dizer que tem fé sem se relacionar com Deus. Ninguém. Mas eu queria levar você para o Antigo Testamento nessa noite. Abacuque. Abacuque é um profeta menor, está no final do Antigo Testamento. Abacuque. Se você tiver dificuldade, como eu tenho, de achar o livro de Abacuque, vai para o índice. Eu espero você. Abacuque. Eu não sei, irmã, depois de qual livro. A senhora está dizendo que é depois de Obadias? De Obadias? Naum eu sei que fica pertinho. Do lado de Naum? Muito bem. É um livro pouco lido, são só 3 capítulos. Vamos sem pressa. Abacuque, o capítulo 1, o verso 2, nos vai colocar dentro de uma situação. Qual é a situação? E preste bem atenção antes de nós lermos. O povo de Israel estava passando por maus bocados. O povo de Deus estava indo à bancarrota, declínio abaixo por conta das decisões que estavam tomando. Quais eram as decisões que o povo de Deus estava tomando? Se você ler todo o contexto histórico dessa época aqui na Bíblia, na palavra de Deus, você vai ver que o povo de Deus estava sendo infiel a Deus. Era isso que estava acontecendo. E olha que interessante, eu acabei de cantar dizendo que Deus é fiel apesar da nossa infidelidade.
E aqui o texto está dizendo que o povo de Deus, o povo de Judá, estava sendo infiel e, portanto, por sua infidelidade, as coisas não estavam boas no reino de Deus. Na nação escolhida pelo Senhor. Não estavam. E aí este profeta Abacuque, ele vai tirar satisfação com a pessoa de Deus. Ele vai colocar para Deus: Senhor, as coisas não estão boas. Por que está acontecendo isso? Às vezes, esse tipo de relação, a gente não tem com o Senhor. Você já parou para pensar que pouquíssimos de nós têm a liberdade de chegar para Deus e questionar o porquê que as coisas não estão dando certo? Mas você já parou para pensar que aqueles que vêm tirar satisfação com você sobre alguma coisa que não está certa, geralmente são as pessoas que têm mais intimidade com você? Já parou para pensar nisso? Quando tem alguma coisa errada na relação, quando tem alguma coisa que não está redondinha, que não está funcionando da forma correta, a pessoa que mais é íntima sua, que está mais no teu círculo de convívio, mais próximo de você, ela vai chegar para você num cantinho e vai falar assim: o que é que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Por que você está agindo assim? Por que as coisas entre nós estão assim, está assado, e poderia estar melhor e não está? Isso só acontece quando há intimidade. Abacuque tinha. E aí no verso 2, olha o que ele disse para o Senhor: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu? Não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Violência era a palavra da vez para o povo de Judá, para o povo de Israel. Era isso que reinava. É simples, tira Deus da jogada, o inimigo toma conta. E foi exatamente isso que aconteceu. O inimigo de Deus começou a tomar conta do povo de Deus e o povo de Deus começou a descer ladeira abaixo. E aí Abacuque começou a orar, a clamar pelo povo, mas o que Abacuque está dizendo é: Senhor, por que o Senhor não está me respondendo? O que está acontecendo? O que é que tem de errado? Por que estamos com tanto problema, com tanta dificuldade? Por que o Senhor não está fazendo nada? A gente está gritando: salva-nos. Mas o Senhor está de braços cruzados. O profeta olha para o mundo ao redor e vê injustiça, violência e pecado. É isso que ele está vendo. Ele reclama e pergunta para Deus: até quando, Senhor? E esta pergunta é uma pergunta que nós fazemos ao longo da nossa vida algumas vezes para Deus. E talvez seja essa pergunta que você essa noite está trazendo no seu coração. Até quando, Senhor, que isso vai continuar e permanecer dessa forma? Até quando? Aqui a gente aprende que a fé, a relação com Deus, ela não ignora a realidade ao nosso redor. Não, de forma nenhuma. Mas ela aprende a levar as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas questões diante de Deus. Então, se eu e você temos uma vida de fé, se eu e você, volto a relembrar o que é fé, nos relacionamos com Deus de forma íntima e profunda, diante de tudo que está acontecendo de errado ao nosso redor, orando, clamando e pedindo, mas não sendo ouvido, não sendo atendido, nós temos o direito, a Bíblia está colocando, nós podemos chegar para Deus e dizer: por que isso não está acontecendo? Até quando isso vai continuar dessa forma? Me dê uma resposta. Escuta bem a frase que eu vou te falar. Abra seu ouvido agora. O Senhor Deus jamais será indiferente a um coração que Ele busca com sinceridade. Jamais. Nunca suas palavras vão entrar num ouvido e sair pelo outro da pessoa do Senhor Jesus. Nunca, jamais. Jamais. Mas para isso você tem que conviver com Ele, você tem que se relacionar com Ele. Não precisamos esconder nossas lutas diante do Senhor. Ele nos convida a dialogar com Ele, a conversar com Ele, mesmo em meio às crises que talvez a gente possa estar enfrentando. No capítulo 2 de Abacuque, no capítulo 2, o Senhor Deus não fica quieto. Ele não foi colocado na parede pelo profeta? O profeta não foi tirar satisfação? Às vezes a gente faz assim com Deus. E o Senhor Deus, Ele fala assim: seja fiel a mim.
e me cobre se eu não vou te dar uma resposta. É óbvio que o contexto pelo qual eu estou falando essa frase é Malaquias, lembra? Malaquias, quando ele fala a respeito da devolução dos dízimos e ofertas, ele diz, seja fiel a mim e provai-me nisto, se eu não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. O mesmo conceito e princípio se aplica na relação com Deus. Seja fiel a Deus e peça contas, prove ao Senhor, se Ele não vai te dar uma resposta, não vai te dar uma direção, não vai te dar um caminho. E aqui em Abacuque 2, Deus chega para Abacuque e dá a resposta a Abacuque. Veja o verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma se incha. Não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. A tua Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé. Paulo não inventou isso da cabeça dele. Paulo está citando esse texto. O que é que Deus falou para Abacuque? Abacuque colocou Deus à prova, pediu satisfação para Deus, e todo o capítulo 1, Deus vai conversando com Abacuque, dizendo o que é que ele ia fazer. Sabe o que Deus falou? Deus falou o seguinte, eu vou pegar os caldeus, os babilônicos, e vou usar estes que são um povo profano, inimigo meu, para acabar com o povo de Judá e Israel. Israel será sitiada, destruída e será levada para a Babilônia cativa. Deus está dando uma profecia para Abacuque. Abacuque, quando ouve aquilo, o dilema dele aumenta cada vez mais. Como assim? O seu povo, o Senhor vai usar quem não é do teu povo, o Senhor vai usar gente do mundo para dar uma lição de moral no povo? E Deus está dizendo, eu vou usar. E aí Abacuque vai chamar a satisfação de Deus no capítulo 2, depois você pode ler em casa. Abacuque vai dizer para Deus que Deus não está sendo justo. É injusto um inimigo do povo ser usado por Deus para atacar o povo, para dar uma lição de moral no povo, para que o povo pudesse se corrigir. Interessante as formas como Deus é capaz de agir para nos ensinar lições por conta da nossa rebeldia, da nossa descrença e da nossa falta de relação e fidelidade com Ele. O que o texto está dizendo é que muitas vezes Deus é capaz de utilizar até o problema, que aparentemente é um inimigo nosso, para fazer disso uma bênção na minha vida e na sua vida. E foi o que ele falou que ia fazer com o povo de Israel para Abacuque. E sabe o que acontece? No final ele pega, no capítulo 2, acabamos de ler, ele diz o seguinte, escreve essa profecia para todo mundo que passar na rua, leia. Bota numa tábua bem grande, faz um cartaz. Todo mundo tem que saber o que eu vou fazer. O Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar o que vai fazer. É isso que a Bíblia diz em Amós, capítulo 3. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Ele estava revelando, falou para o povo, tamanha é a misericórdia de Deus. É aquela história, sabe? Estou te avisando. É aquela história. E aí ele diz, escreve. E ele fala assim, vai acontecer conforme eu estou falando. Olha, a gente leu Isaías 55:11. Ele disse, a palavra do Senhor não volta vazia sem antes cumprir aquilo pela qual ele designou que ela fizesse. Então, quando Deus falou que vai e ponto final. E aí o texto está dizendo que Deus está falando assim, vai acontecer. Pode ser que demore. Pode ser que tarde, diz o verso 3. Mas vai acontecer. E aí ele fala assim, o justo, aquele que quer fazer a minha vontade, aquele que quer ser fiel a mim, este tem que viver pela fé. Quem pode me lembrar o que é fé? Relacionamento. Você está entendendo? Confiança no que na palavra do Senhor Deus, naquilo que Ele disse. Então Ele está falando, Abacuque, eu vou fazer. Eu vou resolver o problema.
Eu vou resolver do meu jeito, na hora certa. Eu vou. Ainda que eu use um inimigo, mas eu vou resolver esse problema. E depois eu acerto as contas com o inimigo. Está ali no capítulo 2. Depois eu acerto as contas com o inimigo. Eu não vou ser injusto, não. Olha que tremenda essa passagem. Mas você tem que aprender a esperar e confiar. O justo viverá pela fé, pela confiança em mim. No capítulo 3 de Abacuque, no capítulo 3, depois de toda essa conversa que o Senhor Deus tem com Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17, nos diz o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça. Que texto maravilhoso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei. Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que o texto está ensinando aqui? O texto está dizendo, eu vou ler mais uma vez: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor. Sabe o que é isso? O profeta está descrevendo um colapso total na nação. O profeta está dizendo assim: ainda que o teu povo seja completamente devastado, destruído, não haja mais nada que nós chamamos de riqueza nossa, ainda que a gente perca absolutamente tudo, eu sei quem é o Senhor. O que é a promessa que Deus tinha feito a Abacuque? O povo está sendo infiel, eu vou corrigir o povo, eu vou consertar o que está quebrado, vou usar o inimigo desse povo como instrumento, depois eu me acerto com esse inimigo, mas eu vou fazer a minha promessa se cumprir. E aí Abacuque diz assim: Senhor, ainda que nós percamos tudo, então, tudo que é a nossa segurança, tudo que é o nosso alicerce, nossas riquezas, tudo que está ao nosso redor, tudo que faz de nós quem nós somos, ainda que nós percamos tudo, se o Senhor vai consertar no final, eu me alegrarei no Senhor. Como eu cantei no início, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu me exultarei no Deus da minha salvação, disse Abacuque. O Senhor Deus é a minha força. Então, por mais que as coisas não pareçam boas, não pareçam certas, o Senhor será a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça. Você sabe o que é a corça? Não é o carrinho aquele redondinho, não. A corça é um veado do mato. É um cervo. E ele tem as pernas bem largas na parte de trás, as patas traseiras, para ter tração, para poder impulsionar. Sabe por quê? Porque ele anda no meio do mato, ele anda no meio do lamaçal, ele anda no meio do brejo. A corça anda no brejo, onde há sujeira, onde há o que não presta. E quando o terreno não é regular, ela precisa ter força nas pernas, para diante do perigo conseguir saltar. E aí o texto aqui está dizendo o seguinte: o Senhor fará de mim com pés de corça. Ou seja, ainda que o terreno não seja bom, ainda que as coisas não estejam retas, aplainadas, o caminho for desnivelado, o texto está muito claro dizendo: o Senhor vai fazer andar com passos firmes, me fará andar sobre minhas alturas, ou seja, passar por cima de tudo isso. Então deixa eu falar com você uma coisa. Eu não sei por que Deus está permitindo tais coisas acontecerem na sua vida, na minha vida.
Eu não sei por que Deus talvez não esteja atendendo a oração, e talvez você, como Abacuque, está dizendo assim: até quando, Senhor? Eu sei que o Senhor Deus está pedindo para você confiar na palavra dele. Ele vai solucionar, ele vai resolver, ele vai fazer acontecer. Pode ser que ele esteja até utilizando essa questão, esse problema, para te ensinar coisas que você não aprenderia de forma comum. O texto é claríssimo. Ainda que tudo fale, o casamento, o emprego, saúde, amigos, o que Deus está dizendo para Abacuque, e o que Abacuque entendeu. Por isso ele disse: todavia me alegrarei. Ele entendeu que Deus não falha. Ainda que tudo fale. Se você puder levar essa frase para sua casa, inclusive é o título do sermão: ainda que tudo fale, Deus não falha. Eu queria ler o último texto dessa noite, 2 Timóteo capítulo 2. Aliás, capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. E com esse texto eu queria convidar você depois para cantar. Mas aqui, em 2 Timóteo capítulo 1, o Senhor Deus está falando algo tremendo. Na versão que eu coloquei no meu sermão, o apóstolo Paulo, aquele que nós começamos o sermão dizendo o que é fé, ensinando para mim e para você o que é fé, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 1, o verso 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A sua Bíblia diz assim: o que é meu tesouro, o que tem valor para mim. Eu sei em quem eu creio, estou certo, Ele é poderoso, Ele vai cumprir. Olha que mensagem tremenda que o Senhor está nos dando essa noite. Mas como é que faz, irmãos, para a gente ter essa convicção? Que mesmo estando tudo errado, mesmo parecendo que está tudo falhando, como é que faz para ter a convicção de que Deus não vai falhar? A palavrinha é fé. Essa fé como é que tem? Tem que relacionar com Deus. Tem que conversar com Deus. Tem que andar com Ele. Tem que ouvir a palavra dEle. Quanto mais eu tiver confiança, quanto mais eu tiver relacionamento com o Senhor Deus, mais firme é a minha fé, mais indestrutível, mais inabalável. Se eu puder dar um número de loteria para você, eu dou este. Quer ficar rico? Quer ter saúde? Está aqui a fonte de toda sabedoria, riqueza e poder. O relacionamento com o Senhor da palavra, pela palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir está aqui, na palavra do Senhor. Nessa semana que vai começar, por favor, na tua casa, usa desse livro, está no celular, tem aplicativo, tem até em áudio, se não der tempo de ler. Bota no carro, bota no computador, bota no celular para ouvir. Mas ouça a palavra de Deus todo dia um pouquinho. Em algum momento o Senhor vai falar ao teu coração, vai te fazer uma promessa. E naquele dia ainda mesmo, durante a promessa, Ele vai te dizer: eu vou cumprir. E quando você vir a promessa acontecendo, porque está escrito: eu farei com que a palavra que eu vos designar, ela aconteça como eu designei. Então quando a promessa cumprir, porque você ouviu a palavra, você vai confiar um pouco mais no Senhor. Mais profundo, mais íntimo. Até que a sua crença não seja insólida, sem fundamento, cega, mas seja uma crença inabalável, firmada na rocha, na confiança, isso mesmo, que é Cristo Jesus. Você entendeu a mensagem? Entendeu o sermão? Eu queria te convidar para nós cantarmos então. Eu não me lembro o número do hino, eu acho que é 179, Denner.
Eu acho que é. Eu sei em quem eu creio. Vamos nos colocar em pé, confiando na promessa de que se nos relacionarmos com Deus, Deus é fiel e cumprirá suas promessas na minha e na sua vida. E vamos louvar encerrando o nosso culto dessa noite. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador assim me resgatou. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou calmos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã, se tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Ela deixou muito claro para todos nós aqui o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor fará acontecer as coisas que promete a cada um de nós. Mas em resposta o Senhor quer de nós confiança. E não é uma confiança cega, mas é uma confiança que está alicerçada na relação, na busca, no convívio contigo. Então, Senhor, que essa semana que está começando seja uma semana em que, diferente das outras que já se passaram, estão no passado, elas não podem mais ser recuperadas. Diferente dessas outras, a gente pode construir agora uma semana nova completamente diferente, um futuro novo completamente diferente da realidade que estamos enfrentando, do passado que tivemos. E construir isso com base no convívio, na busca, no interesse, na relação com a tua pessoa maravilhosa. Tu promete abençoar todos nós, tu promete nos fazer exultar, nos dar firmeza em nossos passos no decorrer de nosso caminho. Tudo o que nós temos que fazer é viver junto contigo e confiar no Senhor. Por isso nós queremos nos entregar, Pai, para que o que acabamos de cantar, eu sei em quem tenho crido, que és poderoso para guardar o nosso tesouro, que essas palavras não sejam só palavras de uma canção, mas que essas palavras sejam de fato uma realidade na nossa vida. Por isso nos entregamos agora. Dá-nos uma boa semana, pedimos a proteção dos teus santos anjos, clamamos por sabedoria para tomarmos decisões que deem honra e glória a Ti, que nos aproximem de Ti, que façam as pessoas perceber que temos Deus em nossa vida,
Tudo confiamos em Ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.